Márcia Casimiro, né? Eu vou precisar botar meu óculos, não tem jeito. Ela pergunta assim: Marcelo, quer dizer, que dizer, né, daqueles espíritos que estão inseridos no campo de magias negras, entre outras? Sempre me questiono se há algo de benévolo ou somente coisas mais no sentido de prejudicar alguém. Eu acho até interessante essa expressão que hoje ela está um pouco démodé, né? Porque a palavra negra, o enegrecimento, a ideia do negro como sendo uma ideia ruim, e do ponto de vista etnocêntrico, essa expressão está meio démodé, para usar uma palavra francesa, sabe, ô Márcia? Mas eu entendi o que você quis dizer. Na verdade, nós ainda temos uma relação com as coisas espirituais como sendo coisas sobrenaturais. Não é à toa que nas noções preliminares de espiritismo, no Livro dos Médiuns, Allan Kardec coloca 4 capítulos e chama esses 4 capítulos de noções preliminares. E um dos capítulos, depois de ele produzir um questionamento brilhante a espíritos, ele trata o seguinte, do maravilhoso e do sobrenatural. Não tem nada de sobrenatural, tudo está em a natureza. Então não existe magia negra, magia branca, magia amarela, simplesmente porque não existe magia, não existe mágica, existem leis. A lei de sintonia, a lei de afinidade, a lei de ação e reação, a lei de reciprocidade. Matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. Isso é uma lei que a gente consegue colocar essa lei numa linguagem de ciências exatas, que é a linguagem matemática que a física usa. Então, nós usamos a matemática porque a matemática consegue reproduzir com exatidão um pressuposto científico. São leis. A diferença de lei para regra é que regra tem exceção. Então, a gente aprende assim, toda paroxítona terminada em L, N, R ou X tem acento. Por isso que tórax tem acento, porque termina em X, tá certo? Mas xerox não tem acento, mas termina em X. Por quê? Porque é regra, porque é uma palavra que vem de um outro idioma. É regra, não é lei. Então, a regra tem exceção, lei não. O que isso significa? É que esses espíritos que gravitam em torno dessas atividades que a gente classifica como magia negra, eles estão na infantilidade das mesmas percepções. Eles acham que são os agentes da lei, quando, na verdade, eles estão sob a égide de uma lei maior. Esses espíritos superiores, às vezes, se utilizam desses outros espíritos para produzir nas nossas interações com eles a modificação do nosso próprio comportamento. Mas ninguém consegue pegar um objeto, né? Eu vou pegar aqui um objeto e eu vou produzir com esse objeto algo que consiga modificar a sua vida. Isso não faz parte da lei. Então, aqueles de nós que ainda nos vinculamos a esses processos, a gente não entendeu nada nessa perspectiva. Isso se aplica, às vezes, a muitos de nós espíritas. A gente acha que reuniões de desobsessão resolvem problemas de desobsessão, quando, na verdade, a literatura espírita é unânime. Manuel Filomeno de Miranda é categórico. No epicentro da problemática obsessiva está o obsedado, está a pessoa. Se ela não modifica de comportamento, ela não consegue alterar o seu tônus vibratório. O espírito Mariana, né, que é colocado por Miranda na obra Nos Bastidores da Obsessão, ela tinha uma ligação espiritual tão forte com o espírito que a obsidiava, que quando a espiritualidade consegue convencer esse espírito de que aquela não era uma melhor abordagem para aquela moça, era uma adolescente, ela cai de cama, ela fica doente. Qualquer um de nós que vai fazer uma visita a uma adolescente assim acha que agora é que ela está obsedada, mas na verdade o psiquismo dela sentia a falta das influências daquele espírito, por mais estranho isso possa parecer. Então, quantas relações humanas, né, existem
aonde as pessoas vivem umas com as outras, uma apanhando e a outra batendo, no íntimo daquelas relações, aquilo faz parte do ecossistema, por mais absurdo isso possa parecer, das necessidades. Claro que aquilo não representa uma necessidade, mas a pessoa acha que ela precisa, ela necessita daquilo. Então é essa ideia do auto-amor. Gravitando em torno de tudo isso, sabe, Márcia, é uma leitura muito acanhada, ainda muito infantil, eu diria, a gente imaginar que existem magias, sejam elas negras, amarelas, verdes, azuis, não existe magia, o que existem são leis, e nós estamos mergulhados em leis. É o que é a exortação de Jesus: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á. Veja que são verbos de movimento. Se a gente fizer a nossa parte, não tem cor de magia nenhum. Pode ter o espectro do arco-íris, as 16 milhões de cores na paleta de cores que a gente conhece do RGB. Nenhuma delas será capaz de modificar a nossa estrutura íntima, porque nós estamos absolutamente convencidos de que o nosso comportamento é regido por leis e não pelos espíritos alheios.